Liberdade foi o que Jesus fez por mim na cruz. Liberdade foi a minha condenação anulada. Porque quando eu penso que a culpa me traz para longe de Deus, eu começo a entender de que a minha aproximação com Jesus precisa ser algo de intimidade. Aleluia! Você só vai conhecer Jesus se você for íntimo dele. E essas coisas começam a acontecer quando eu começo a entender de que eu preciso ser satisfeito em Jesus, porque eu sou livre, porque eu tenho liberdade em Cristo. Eu não vivo apenas de resultado, mas eu ando em obediência. Que quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, ele estava falando que o evangelho é simples de entender e se resume a uma palavra: eu sou devedor. Eu não tenho merecimento. E quando eu falo isso, amado irmão, quando eu começo a entender isso, eu começo a ter um outro modelo mental a respeito daquilo que Jesus deve ser para mim. Se eu não mereço, se eu não tenho capacidade de receber ou não tenho capacidade de retribuir aquilo que Jesus me fez, é sinal de que tudo aquilo que o Senhor me fez é motivo de satisfação. Aleluia? Você está entendendo? E no final você vai ter uma compreensão disso. E aí eu comecei a pensar sobre satisfação. Amados, satisfação não tem a ver com aquilo que você tem. Amém? Porque se fosse assim, você seria satisfeito por um momento. Satisfação tem a ver com aquilo que você é, com aquilo que você se tornou em Cristo, com aquilo que o Senhor está fazendo em você, com o trabalhar de Deus na sua vida. Então, contentamento não muda pessoas de uma forma definitiva. Agora, uma consciência de satisfação começa a dizer para você, a sinalizar para você de que quando algo começar a pontuar na tua mente, trazendo desânimo, trazendo fraqueza, você vai lembrar da palavra de Cristo, dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a sua palavra. Aleluia! E aí eu entendo e olho para Paulo quando ele diz: eu aprendi a viver contente. Contentamento tem a ver com aprendizado, e aprendizado tem a ver com o joelho, irmão. Você precisa dobrar-se diante de Deus para você aprender quem Ele é. Você não conhece Jesus apenas ouvindo um sermão. Você conhece Jesus vivendo com Ele. Aleluia! Você conhece Jesus sendo satisfeito com aquilo que Ele está te dando. E algo profundo de Deus é que a presença de Deus, ela é, amados, ela é extremamente incompreensível. Aleluia! Nós estávamos no louvor aqui, eu vi pessoas levantando as suas mãos, falando em outras línguas, dizendo e declarando que o Senhor é Rei da sua vida. A presença de Deus não tem a ver apenas com o momento, irmão, porque a presença de Deus não é um lugar que você entra e sai. A presença de Deus é um lugar onde você precisa viver. Ah, irmão, você precisa ser satisfeito com aquilo que você tem. Pastor, eu não tenho aquilo que eu desejo, eu não tenho o ideal, mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A tua realidade pode não ser hoje aquilo que você deseja como ideal, mas o Senhor vai te dando graça e você vai vivendo. Glórias ao Senhor. E eu entendo e destaco alguns princípios importantes. Para que eu esteja satisfeito, eu preciso aprender algumas coisas. A primeira delas é de que eu preciso ter uma consciência transformada, uma consciência que entenda não só que eu tinha uma dívida, mas que eu preciso honrar aquele que quitou essa dívida. Aleluia! Quando Paulo fala à igreja de Colossos, ele diz: olha, existia uma escrita de dívida contra vocês. E aí eu começo a pensar sobre essa consciência. A gente começa a pensar em coisas que nos satisfazem hoje. E aí o grande problema de muitas pessoas que não conseguem prosperar e não conseguem evoluir na sua jornada de fé. Eu não devo entender de que o milagre de Deus, ele vai ser permanente. Alguns milagres são temporários, para que você consiga se perceber. E Deus está querendo nos parar, guarde isso. Deus está querendo nos parar, para que nós possamos nos perceber. Para você conseguir entender quem você é nele. Para você conseguir entender o que Ele está sendo em você.
A primeira coisa que eu preciso ter é uma consciência transformada, de que uma dívida foi quitada e eu preciso honrar a pessoa que quitou essa dívida. O grande problema, irmão, não é você entrar na presença de Deus. O grande problema é você estar dentro, mas a tua consciência está fora. O grande problema é você estar dentro de uma igreja, mas o seu coração está fora dela. O grande problema não é você pertencer a uma igreja. A grande verdade é que você precisa ser a igreja. Então você é satisfeito quando você entende de que uma dívida foi paga e de que aquele que quitou essa dívida é aquele que te conforta, é aquele que te sustenta, é aquele que te põe de pé, é aquele que te segura pela mão, é aquele que te levanta quando você cai, é aquele que te sustenta quando a provisão acaba, é aquele que faz aquilo que ninguém faz por você. Comece a entender isso. O segundo ponto importante que eu quero destacar para você, querido, é que nós precisamos dar valor à liberdade gerada por Cristo. Algumas pessoas dizem, pastor, a liberdade é algo extremamente relativo, porque liberdade para alguns é o simples fato de você poder entrar e sair, e você poder andar de qualquer jeito. E eu começo a pensar sobre liberdade, e aí eu entendo de que liberdade é eu não estar mais debaixo de um jugo de escravidão. Liberdade foi o que Jesus fez por mim na cruz. Liberdade foi a minha condenação anulada. Porque quando eu penso que a culpa me traz para longe de Deus, eu começo a entender de que a minha aproximação com Jesus precisa ser algo de intimidade. Aleluia! Você só vai conhecer Jesus se você for íntimo dele. E essas coisas começam a acontecer quando eu começo a entender de que eu preciso ser satisfeito em Jesus, porque eu sou livre, porque eu tenho liberdade em Cristo. Eu não vivo apenas de resultado, mas eu ando em obediência. E olha que coisa espiritual que Deus coloca no meu coração, eu quero compartilhar com você. O resultado sempre será uma ação de Deus visitando a tua obediência. Guarde isso. Pastor, eu preciso de algo na minha vida, de algo que transforme a minha vida. O resultado sempre vai ser uma ação de Deus visitando a tua obediência. Deus não se manifesta, Deus não tem compromisso com aquele que é rebelde, com aquele que não obedece. Deus não tem qualquer tipo de afinidade com a desobediência. Então, Cristo não quer que eu e você andemos e continuemos andando do mesmo jeito que Ele nos encontrou quando nós estávamos perdidos. Guarde isso no teu coração, jamais volte para o lugar onde o Senhor te tirou. Jamais pense em voltar para onde foi Deus quem tirou você. E aí eu entendo também de que liberdade nos leva a um processo. E este processo cada vez mais vai nos provar, cada vez mais vai nos espremer para ver quem de fato nós somos. Em alguns desses processos, deixa eu falar uma coisa que talvez você fique pensando, pastor, será que é isso mesmo? Em alguns processos Deus vai fazer com que você desça, para que você conheça níveis mais profundos de experiência com Ele. Porque quando nós estamos no auge, nós esquecemos de olhar para trás e trazer à memória o que nos traz esperança. Muitas vezes Deus vai te fazer descer, irmão, para que você possa saber que esta é uma ferramenta dEle, para que Ele possa extrair de você o que Ele deseja. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer com que você até tropece, ou permitir que você tropece, para que Ele possa extrair de você o que você realmente precisa entender sobre a verdade. Aleluia! Comece a valorizar a sua liberdade, irmão, se você está satisfeito. Comece a dizer, olha pastor, eu estou buscando entender o meu futuro, para que o presente não me amedronte. Paulo estava muito convicto daquilo que Deus era para ele, e ele estava preocupado, aliás, ele estava
prezando pelo seu futuro e não pelo seu momento. Paulo estava preso em Roma e ele começa a escrever uma carta à igreja de Filipos. E ele começa a motivar a igreja. E olha que coisa linda, porque ninguém prende aquele que está livre em Cristo. Liberdade tem a ver com devoção, irmão. Liberdade tem a ver com confessar, com que você seja testemunha viva do Evangelho. Liberdade tem a ver com que você tem a ver com entender o futuro, para que o presente não te traga medo. Paulo estava mais interessado no seu futuro do que no seu momento. Ele começa a escrever cartas, e sabe o que Paulo faz na igreja de Filipos, na prisão, quando ele estava em Roma? Ele começa a evangelizar todo mundo que estava lá. Um homem livre, atrás de celas, falando a pessoas presas que moravam num palácio. Você começa a entender isso? Um homem que teoricamente estava preso, mas aos olhos de Deus ele era livre. Ele pregava a pessoas que aparentemente eram livres, mas estavam presas, sentadas nos tronos. Ele começou a verificar e a impressionar pessoas, não pela condição dele, mas pela capacidade de ministrar Deus sobre a vida das pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Sabe como você demonstra contentamento, satisfação no Senhor? Sendo uma testemunha de Cristo, em qualquer momento, em situação que você viva. Sabe por quê? Porque o mundo está ávido a ouvir manifestações dos filhos de Deus. Você entendeu isso, irmão? O mundo está esperando uma manifestação sua a respeito do teu Criador. Eu começo a pensar nisso, e Deus começa a me chocar com algumas coisas importantes. E eu começo a dizer, eu não tenho por que não ser satisfeito no Senhor. Pastor, a minha luta está grande demais. Deixa eu te falar, irmão. Talvez a tua realidade não seja o teu ideal, mas a nossa vida com Cristo é de fé em fé, é de glória em glória. É lá que o Senhor vai me levar, na presença dEle. Meu querido irmão, como é lindo falar do amor de Deus, e como é lindo saber de que o meu futuro está nas mãos do Senhor Jesus, e como eu posso estar satisfeito com esse Deus tremendo. Glória a Deus por isso. Irmão, quem está satisfeito não depende de um estado emocional satisfatório. Quem está satisfeito não depende de um estado emocional, em alta. Pastor, às vezes eu estou cabisbaixo na igreja, no trabalho, e todo mundo vê. Irmão, deixa eu falar para você, pastor que prega. Às vezes você sobe aqui com o teu coração derramado, irmão. Às vezes você vem pregar com o teu coração cheio de problema para resolver. Às vezes você vem pregar, às vezes doente. Eu já preguei na minha igreja com muitas dores, e eu disse, Senhor Jesus, Tu podes me dar graça. E se eu estou aqui, é porque eu quero que Tu me use, e eu quero falar a respeito disso. Tem pessoas, e guarde isso no teu coração, irmão, porque é espiritual. Você que está satisfeito no Senhor, tem pessoas que Deus vai usar, mas tem outras que Deus vai se apossar. E eu quero dizer para você, seja essa pessoa que Deus se aposse, porque onde você pisar, irmão, você vai ser uma chama ardente do Espírito. Você vai dizer em nome de Jesus, eu estou aqui porque eu sou aquele que o Senhor me enviou para ser. Eu sou aquilo que Deus está me pedindo para ser, e eu não quero fazer nada além daquilo que o Senhor me pediu. Irmão, não precisa inventar nada. Crente, não precisa inventar nada, está tudo pronto. Às vezes a gente ora, Deus me dá uma bênção, irmão, já está pronta. Deus não precisa fazer, Ele já fez, aleluia. Às vezes Deus quer que a gente entenda o processo. Às vezes a gente está acostumado a entender a luta, mas a gente não entende o processo. José, quando recebeu a notícia que Maria estava grávida, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele resolveu deixá-la secretamente. Ele não entendia o processo. Aí Deus diz para ele, eu vou te ensinar. Eu vou mandar um anjo, e o anjo diz, espera aí, você vai aprender agora. O que está gerado nela é do Espírito Santo. Você começa a entender o processo quando você começa a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Diga no teu coração, Senhor, eu estou pronto a adorar a Deus em momentos desfavoráveis, porque o meu coração está plenamente satisfeito. Aleluia. Eu preciso, irmão, começar a pensar naquilo que ainda eu posso fazer. Louvado seja Deus por isso.
Glórias a Deus por isso. Eu amo a palavra de Deus, irmãos, eu quero falar do amor de Deus sempre. Eu estava pedindo ao Senhor uma definição sobre o que é estar plenamente satisfeito. E eu quero que você faça essa pergunta hoje a você mesmo. O que é estar plenamente satisfeito? Eu disse: Senhor, me dê uma definição. Eu não quero ir em livros, eu não quero pesquisar em nada, eu não quero ouvir a opinião de outro pastor. Eu quero que tu me dê uma revelação a respeito dessa palavra e eu quero entender isso para a minha vida. E o Senhor me deu. E eu quero compartilhar com você isso que é lindo. Plenamente satisfeito é aquele que convive com o problema, mas não abandona o louvor. Você pode aplaudir Jesus? Você pode dizer: eu creio nessa palavra, eu sei que Ele vive no meu coração. Como é lindo isso. Irmão, talvez seja isso que esteja faltando em nosso coração. Talvez seja isso. Talvez seja eu oferecer as primícias. Talvez eu precise me desapegar da retribuição para viver a provisão. E aí eu entendo este outro princípio lindo. Quando eu tiro os meus olhos da retribuição e coloco na provisão, eu entendo de que eu vivo por aquilo que Deus me revela e não por aquilo que eu sei. Porque se eu fizer tudo pensando no que eu vou ganhar, eu jamais terei um caráter de lealdade ao Senhor. Se eu fizer aquilo para Deus pensando: pastor, eu vou na igreja, o que eu ganho com isso? Se eu começar a pensar nisso, eu nunca vou ter Deus como Senhor. E eu quero dizer para você: você só vai ser plenamente satisfeito quando você tirar o Jesus da história e viver o Jesus presente. Quando você entender de que Jesus não é alguém que está longe. Quando você entender que o Espírito Santo, Ele está aqui para te constranger. Quando você entender que o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Quando você entender que o Espírito Santo está aqui para mover as águas em teu favor. Você vai parar de viver por resultados e vai viver por satisfação. Irmão, o resultado é uma consequência da tua vida de satisfação no Senhor. E é isso que Deus está fazendo. E eu quero encerrar essa ministração falando sobre o texto que nós lemos. O Senhor fala sobre, lendo o texto de Isaías 61, Ele diz: e eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor. No Antigo Testamento, se você ler Levíticos 25, a Bíblia vai te falar sobre o ano do jubileu. Neste ano aconteciam 3 coisas fantásticas. Este ano era depois das 7 semanas de 7 anos, no 50º ano, ou seja, no ano de número 50, era o ano do jubileu. E quando Jesus lê o livro de Isaías, ele diz: e apregoarei o ano aceitável do Senhor. Este ano é o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Este ano aconteciam 3 coisas lindas, tremendas e proféticas. Neste ano, as dívidas contraídas pelas pessoas eram perdoadas. Neste mesmo ano, olha que coisa tremenda e profunda para o teu coração, os escravos eram libertos. E nesse mesmo ano, as terras eram devolvidas aos seus antigos donos.